Shalom Brahá, quarta parte do comentário da Parashá Lech Lecha, ano 5783. Continuando aqui da terceira parte, nós temos aqui que Avram saiu do Egito, mas continuou para o sul, com a sua mulher, com tudo que ele possuía, e Lot com ele. Ou seja, ele elevou suas coisas, elevou sua esposa, elevou a si mesmo, elevou suas posses, elevou Lot também. Mas foi para o sul. E aqui começa. E Abraão estava muito carregado de gado em prata e em ouro, ou seja, toda aquela riqueza adquirida era peso para ele. Não justificava todo o sofrimento que ele teve pela perda de Sara, pela essa perda temporária, a riqueza que ele conseguiu. Isso aqui é um ensinamento para muitas pessoas. Cada um enxergue, como veja, quanto que você tem permitido o seu relacionamento, sua vida amorosa com a sua esposa, ou com a sua namorada, ou com sua noiva, se degenerar por causa da sua cobiça, ou por causa do excesso de trabalho que você busca para poder alcançar uma meta financeira ou econômica. Então, isso tudo para Abraão era riqueza, mas para ele era peso. E essa quantidade de gado veio trazer para ele um problema de convivência com seu sobrinho, que era uma pessoa, que ele era seu sobrinho e seu cunhado, aquele que o gaúcho chama de mala de garupa, e o mineiro fala de mala sem alça, difícil de carregar. Uma pessoa que estava perto de Abraão, ele tinha lucro pelas coisas boas de Abraão, estou falando de lucro espiritual e de nome, de aparência, mas o coração dele era um coração carnal, um coração mundano. Lot não conseguia enxergar o dia de amanhã, só conseguia ver o dia de hoje. Ele não tinha condição de ver o futuro, ou seja, de se preparar para o futuro. Ele era uma pessoa extremamente carnal. E isso era um peso para ele, tanto que acontece o que nós vamos ver agora. E também Lot, que andava com Abraão, tinha ovelhas, vacas e tendas. E a terra não podia sustentá-lo para estar os dois juntos, pois os seus bens eram muitos e não podiam ficar juntos. E houve briga entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Lot. E o cananeu e o perizeu viviam então na terra. Aqui nós temos uma questão séria, que é falado até na escritura cristã, se eu não me engano, no livro de Coríntios, quando Paulo escreve, fala que visto tão grande nuvem de testemunhas que nos cerca, corremos com toda a força para nos livrar do pecado que tenazmente nos assedia. Se eu não me engano, é assim o texto. Ou seja, as pessoas estão de olho na gente. Quando você tem uma posição de destaque, você ou tem uma presença que se destaca, todo mundo está de olho em você. E a maioria das pessoas olham para você segundo os olhos delas, os valores delas. A gente vê isso acontecer toda hora. E aquela situação de Abraão com Lot, você vê que os dois estavam muito ricos. E a riqueza não é para todo mundo, porque dá trabalho. Você vê os vigias, os espias, lá na frente, quando eles vão ver a terra de Canaã, que Moisés envia eles vê assim, nossa, o cacho de uva pesava 50 quilos, 2 homens para carregar. Isso dá trabalho demais. Realmente, a riqueza dá trabalho. Não é todo mundo que a suporta. Abraão enxergava a riqueza como uma recompensa, como uma consequência da sua vida. Para Lot, isso era a meta de vida dele. Então conflitava. O problema não era a riqueza, mas como que um enxergava e o outro enxergava. Então havia conflito nisso. E a terra não suportava. E as pessoas estavam de olho querendo ver. Já que Abraão saiu, você vê que ele continua descendo do sul, mas depois ele volta para Betel. Volta para onde ele tinha colocado, assim, entre Betel e Ai. De onde ele tinha errado. Onde ele começou a errar? Onde ele viu a fome e desceu para o Egito. Então ele recomeçou. Ele olhou para onde ele errou e recomeçou sua caminhada de uma forma certa. Mas agora não podia mais estar com Lot. Não poderia mais estar com essa pessoa, com essa situação que atrapalha a sua vida. E olha o que ele fala.
Versículo 8. E disse Avrão a Lot: não haja, te rogo, briga entre mim e entre meus pastores e teus pastores, porque homens irmãos somos nós. Porventura toda a terra está diante de ti, separa-te, rogo-te de mim, se vais à esquerda, eu irei à direita, se à direita vais, irei à esquerda. E alçou Lot seus olhos e viu todo o quicar do Jordão, e que todo ele era bem regado, antes de destruir Deus a Sodoma e a Gomorra. Como o jardim do Eterno, assim como era a terra do Egito, a entrada de Zoar. E escolheu para si Lot e todo o quicar do Jordão, e partiu Lot para o oriente, e separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Lot habitou nas cidades do quicar, e armou suas tendas até chegar a Sodoma. Olha só, Sodoma e Gomorra, Sodoma principalmente, as pessoas, o grande pecado deles era soberba, eles se achavam melhores do que todo mundo, então eles podiam fazer o que quiserem, e eram apegados às suas riquezas, nunca iam dividir nada com ninguém. Né? Eles deixavam os mendigos morrer de fome, ninguém fazia uma sedacá, ninguém dava uma comida para o mendigo, para um viajante ali. Lot é aquela pessoa dissimulada, é aquela pessoa que vai chegando perto de você, te agradando, vai fazer se ver por você, até você se acostumar com ele. Vê que Avrão aqui andou por fé. Fala assim, onde é que você for? Eu vou para o lugar contrário. Não é o que eu estou vendo em minha volta, mas assim o que eu vejo depois que vai acontecer para onde eu for. O que vai acontecer pelas atitudes que eu estou tomando. Então, Avrão enxergava o presente, enxergava o passado para poder corrigir, enxergava o futuro para onde ele estava indo. Lot não, só conseguia enxergar o que estava na sua frente, no aqui ou agora. Então, quando ele fala do quicar da planície do Jordão, é que só conseguia ver aquela riqueza agora, mas não sabia da consequência do erro das atitudes daquela população, daquelas cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, que é a cidade para onde Lot vai fugir depois, porque os pecados dela eram pequenos, né? Não era tão influenciada quanto os outros. Então Lot foi lançando sua tenda de forma que eles vinham a ele. Então um dia ele estava acampado a uma semana de caminhada de Sodoma, no outro dia já estava acampado a uma distância de 3 dias, outro dia de 1 dia, de algumas horas. O povo acostumou com ele. Ele conseguiu entrar dentro daquela sociedade que não aceitava ninguém. Então você vê que Lot tinha uma capacidade de se fazer aceitar por ocasião, por costume, não por valores próprios. O que Avrão fazia exatamente o contrário. Ele tinha uma tenda para poder receber os viajantes. E ali fazia bem a essas pessoas. Dava comida, dava pão, dava água, dava leite, carne, dava descanso. E aí falava do único e verdadeiro Deus. Ou seja, Avrão é o primeiro missionário. Então a intenção dele era fazer bem às pessoas. A intenção de Lot era se dar bem com as pessoas. Então, uma diferença discrepante. Eu acho interessante quando na escritura cristã fala do justo Ló. Justo ele não tinha de nada. Ele poderia parecer justo a Sodoma e Gomorra, um lugar onde era mais baixo da terra. Mais perto de Avrão, ele era uma pessoa perversa. Então, isso nós temos que enxergar bem. O ensinamento, para mim, aqui grande, é saber falar não para aquelas pessoas que nos fazem mal. Caminham com a gente, mas que a gente tem que se separar delas. Mas vamos continuando. Versículo 13. E os homens de Sodoma eram maus e pecadores para com a terra. O Eterno disse a Avrão, depois de separar de Lot dele: alça, rogo teus olhos, e olha desde o lugar onde tu estás, para o norte, para o sul, oriente e ocidente. Porque toda a terra que tu vês, a ti darei a tua semente para sempre. E porei tua semente como o pó da terra, que se pudesse o homem contar o pó da terra, também tua semente seria contada. Levanta-te, passeia pela terra no seu comprimento e na sua largura, que a ti dar-la-ei. E armou tendas Avrão, e chegou e ficou em Eloné-Manré, que estão em Hebron, e ali edificou um altar ao Eterno. Hebron é a cidade santa, porque ali está a capela de Marpelá, onde Sara é enterrada, Avrão é enterrado, Isaac é enterrado, Rivka é enterrada, Jacó é enterrado, Leia é enterrada lá, e dizem que Adão
e Eva são enterrados lá, que são uma das portas do paraíso. Então você vê que ali Avram arma suas tendas e fica na planície do futuro, onde vai haver prosperidade para gerações futuras e não só para ele. Isso, para um chefe de família, é fundamental em pensar o que você está fazendo para a sua família, o que você está criando para a sua família. Não estou falando de bens, mas eu estou falando de reputação e de ensinamento, aquilo que você está colocando dentro do coração dos seus filhos, das suas filhas, sabe, o que isso vai gerar para eles no futuro, e não só o abastecer o agora, né, da televisão, o celular, essas coisas. Mas o que você está imprimindo dentro da sua descendência, aquilo que é verdadeiro, o que é justo, o que tem futuro de verdade. Você vê que Ló vai para um lugar sabendo que o povo era mal perante a terra, mas ele estava de olho na riqueza do momento. São duas visões antagônicas que nós, como homens, né, porque essa paraxá, como nós falamos, está voltada para os homens, nós temos que estar dentro de nós, a verdadeira riqueza, que nós vamos dar para a nossa família. Se você está riquíssimo e sua família é desestruturada, sinto muito, querido, mas quão pobre você é. Quão pobre. Mas eu te falo uma coisa, dá tempo para corrigir. Mesmo que seus filhos estejam velhos já, dá tempo para corrigir. Porque todo mundo que volta para o inicial, entre Betel e Ai, ou seja, que vê, realmente consegue enxergar a bênção e a maldição, e sabe, sempre vai estar perto isso da gente, do nosso lado. Betel e Ai representa a má e a boa inclinação. Né? A gente fala em hebraico Yetzer Tov e Yetzer Hara, sabe? Porque elas fazem parte de nós. Nós temos que estar sempre atentos com isso. Você nunca vai tirar o mal todo da sua vida. Né? Você não luta de graça contra o mal. Você luta contra o mal que quer agir na sua vida no lugar que você tem que conquistar, que te impede de prosperar. Você não vai contra o mal porque ele sempre vai existir. Deus criou o mal. Não adianta achar que você vai matar todos os demônios da terra, porque isso nunca vai acontecer. Né? Porque a gente já vai acabar com os satanistas. Primeiro você tem que acabar com o mal que está dentro de você, meu amigo. Primeiro você tem que acabar com aquilo que te domina. Né? Porque corrigir a vida dos outros é muito fácil, agora corrigir a sua, como é que fica? O mal foi criado exatamente para poder nos colocar no eixo, para a gente poder ver a consequência do pecado. E verdadeiro mal que ele causa sobre a gente, ele sempre vai existir. Por isso que a gente tem que saber andar no meio disso, saber colocar a nossa tenda com visão para o nascente do sol, né, para o oriente, para onde o sol está nascendo. E ali seguir. Mas isso nós vamos falar na quinta parte.